Critérios diagnósticos para transtorno de ansiedade de separação. Vamos chamar de TAS. Transtorno de ansiedade de separação. Vamos ouvir o que os psiquiatras, que têm esses olhos finos, acurados para descrever o que nós chamamos de patologias, o que eles têm para nos trazer e nos enriquecer a respeito deste sofrimento humano, que é o TAS, o transtorno de ansiedade de separação. Nós já podemos, então, desde o início, poetizar sobre esse transtorno, embora o portador desse transtorno sofra, doa dentro dele experimentar os sinais ou os sintomas desse tipo de afecção psíquica. O transtorno de ansiedade de separação já nos diz que nós somos seres que gostamos de estar pertos uns dos outros. Nós gostamos de ficar. Nós somos seres apegados. E que esse apego ele é de fundamental importância na construção da nossa individualidade, da nossa segurança interior. Mas às vezes acontece, né, do apego não se resolver e nós ficarmos presos a um estágio de desenvolvimento que, por qualquer motivo, não se conseguiu ultrapassar. Posições, melhor dito, e usando a palavra que Klein preferia ao invés de estágio. Posições de desenvolvimento, né, faz com que a gente fique apegado a um momento essencial de nossa vida, sem o qual não poderíamos sobreviver emocionalmente, psiquicamente, se não tivéssemos tido esse leite amoroso, essa vitamina afetiva, esse cheiro, esse abraço, essas palavras boas que nós colocamos para dentro de nós desde o momento em que somos concebidos, no ventre amoroso de uma mãe. Então essas palavras elas são colocadas para dentro, elas são engolidas e introjetadas, como a gente diz, é o alimento afetivo. Ocorre que em algum momento, tal como a águia faz com o seu bebê, todos nós sabemos o que a águia faz com o seu bebê, né? Quando ela percebe que ele já está pronto para voar, ela vai tornando um ninho que era aconchegante, que era gostosinho, que era quentinho. Ela vai tirando esse conforto, porque agora chegou um outro momento na vida do bebê dela. Ele precisa ir para o mundo. E essa atitude de ir para o mundo é sentida também pelo bebê como muito perigosa. E efetivamente é muito perigosa mesmo, de verdade. Então ela começa a ajudar o bebezinho a ter coragem de fazer o salto que ele precisa fazer para se tornar verdadeiramente uma águia. Ele não pode ficar ali dentro daquele ninho, protegido, confortável. Então ela vai tirando esse conforto até que o ninho fica incômodo. E aí então ela empurra ele para fora, mas vai com ele. É muito bonito ver essa cena, né? A águia mãe embaixo do bebê, de maneira que se ele se desequilibrar, ela está ali para dar sustentação, mas a sustentação agora é no ar, não é mais
numa terra firme, porque o ar será para a águia a terra firme da vida dele. E se ele precisa, ela vai lá buscá-lo na queda livre, porque ele está desorganizado, não sabe qual é a asa que ele vai bater primeiro, né? E ela vai lá e dá esse suporte, mas imediatamente entrega ele novamente ao destino dele. Essa é uma mãe. É assim que as mães precisam agir. Eu sei que é muito difícil para as mães fazerem um ninho ficar desconfortável, né? Eventualmente até para os pais também. Eu observo às vezes pais muito apegados aos filhos, né? Como se eles tivessem uma ligação tão visceral que dificultasse, né? Fizesse praticamente o inverso do que a mãe águia faz, né? Que é facilitar ainda mais o ninho para que, né, os bebês que não são mais bebês continuem ali, né, no conforto, no calorzinho, no cheirinho do papai e da mamãe, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós somos seres do apego e do amor, e que não é simples desapegar mantendo o amor. Às vezes também em psicanálise a gente observa, não raramente o indivíduo tem que mudar de estado, tem que mudar de país, eventualmente brigar com a família para ter forças para conseguir sair do ninho, porque há uma gravitação ali que puxa para dentro, né? Então, não raramente a raiva pode ser um motor importante na busca da individualidade. Eu me alonguei, mas acho importante essas considerações. Qual é então o critério A para transtorno de ansiedade de separação? Diz os psiquiatras: é uma ansiedade imprópria e excessiva em relação ao nível do desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que um bebê, se vê perdido dos pais, num parque, por exemplo, ele fica muito assombrado. E é natural que ele fique. Ele entra em pânico. E é completamente normal que ele fique em pânico. Mas um adulto não deve reagir assim. Então, a ansiedade, neste caso, é imprópria e excessiva, porque é um adulto que está experimentando. Ele entrou em pânico quando se viu diante de uma situação como, por exemplo, corriqueiro, uma situação como essa, em consultório, o indivíduo tem que viajar para um determinado lugar. E aí experimenta muito desconforto, né? E todos aqueles sintomas psicossomáticos importantes, né? Dor no estômago, ânsia de vômito, diarreia, insônia nos dias que antecedem a viagem, né? Exibe claramente como a casa, o trabalho, o lar e até o percurso até o trabalho, né, representam objetos de segurança, que quando esse arranjo é um pouco modificado, imediatamente a ansiedade que está ali escondida aparece novamente. E eu não estou nem querendo abordar ainda a questão, né, dos relacionamentos entre homem e mulher, quando se percebe claramente que muitas separações não ocorrem não em função do amor, mas em função da ansiedade de separação. A pessoa não consegue se ver sozinho ou sozinha, né? E acaba então se grudando a alguém, né? Mas como não é uma solução da própria escolha da pessoa, da decisão da pessoa, isso gera uma série de sintomas secundários, né? Raiva, né? Ressentimento, mágoa, né? Mau humor, uma série de sintomas bem ruins, né? Então, voltando ao critério, ele diz que é uma ansiedade imprópria e excessiva em relação ao nível de desenvolvimento, envolvendo o afastamento do lar ou das figuras de vinculação. Então, observe, né? O lar e as figuras de vinculação estão associadas ao afeto e à segurança que o indivíduo experimenta.
em relação a se sentir bem, a não se sentir desconfortável. Mas para que seja diagnosticado de maneira correta a ansiedade de separação, é preciso que haja o que eu acabei de descrever, mas precisa ser seguido de 3 ou mais dos seguintes aspectos. Então, vamos entender bem isso. A ansiedade imprópria e excessiva em relação ao nível de desenvolvimento, que envolve o afastamento do lar ou das figuras de vinculação, isso gera muita ansiedade, precisa vir associada a 3 critérios importantes. Primeiro, sofrimento excessivo e recorrente frente à ocorrência ou previsão de afastamento de casa. Esse critério tem que aparecer. Se a pessoa sofre muito e todas as vezes que uma determinada situação que o obriga a se afastar dessas referências de segurança, né, se isso gera sempre sofrimento excessivo e recorrente, quando há uma previsão de se afastar de casa ou das figuras importantes de vinculação, esse é um critério indicador importante para o diagnóstico de transtorno de ansiedade de separação. O segundo critério importante é a preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda ou perigos envolvendo figuras importantes de vinculação. Então a pessoa pode, por exemplo, ao ser convidada a dar uma palestra, a viajar mesmo de turismo, né? Imaginar que ela vai morrer, o avião vai cair, o trem vai descarrilhar, o ônibus vai bater, o carro vai capotar, e ela começa a imaginar as pessoas que ela vai deixar viva, né? E que elas vão padecer de um sofrimento extraordinário, não saberão como resolver a vida delas, e isso gera uma angústia extraordinária, né, na pessoa que precisa se afastar de casa. Né? Em algumas situações, pessoas com esse tipo de característica deixam tudo anotados e registrados, o que tem, o que não tem, como deve fazer, como não deve fazer, porque a pessoa não está indo para as férias, ela está indo morrer. Ela está indo para o próprio fenecimento dela, né? Então, se houver essa preocupação muito persistente, quer dizer, que fica ali na cabeça da pessoa, né, de forma excessiva, acerca de que ela pode perder as pessoas amadas, né? E isso pode também estar ligado ao fato não da pessoa só se afastar, mas alguém de vinculação importante, a esposa, o filho, o esposo, o filho vai viajar e a pessoa então começa a sofrer porque pode perder de alguma forma essas figuras importantes com as quais ela nutre grande vinculação, né? E note bem, né? E aqui uma reflexão importante, tudo isso pode acontecer, isso é dramático, é trágico, essas pessoas são muito sensíveis, porque elas não estão fora da realidade. Quando nós pensamos que nossa vida, nem a vida das pessoas que nós amamos e estamos vinculadas, né, estão seguras incondicionalmente, que eu estou aqui sozinho em casa agora, né? Eu estou sempre sozinho aqui, em geral. Eu posso morrer aqui e provavelmente só vão me encontrar se meu filho vier aqui, ou se eu começar a produzir um mau cheiro que o vizinho aqui sinta, acione a polícia e aí alguém vem aqui, abra a porta e me encontre aqui duro nesse sofá onde eu estou sentado agora. Qual é a garantia que eu tenho de que eu não vou morrer antes de tomar meu café agora no sábado, que daqui a pouco eu vou fazer esse café, né, para poder apreciar a paisagem bonita que eu tenho aqui. Eu posso não apreciar essa paisagem, eu posso morrer aqui com esse microfone na mão. Então, essa preocupação excessiva acerca da perda e dos perigos que envolvem figuras importantes de vinculação, né, ela é plenamente verdadeira e real. Todos nós, se pensarmos nisso, vamos ficar um pouco angustiados.
Mas teremos que lidar com isso. Por quê? Porque a águia bebê foi feita para voar. Ela pode saltar lá do ninho dela com a mãe e ocorrer alguma coisa imprevisível, uma rajada de vento. E ela se afastar da mãe, cair e morrer. Ela pode. Pode. Pode qualquer coisa na vida da gente. Esse é o motivo pelo qual a cura consiste em pensar aquilo que o indivíduo não quer pensar. O que o indivíduo está pensando não é nenhuma aberração mental. É um dado de realidade grotesco e brutal. E que se o indivíduo, por qualquer motivo, não enfrentar, as outras pessoas conseguiram reprimir isso com sucesso, não entram em contato com isso e conseguem aproveitar a viagem. Outras pessoas não conseguem aproveitar a viagem, porque elas têm um desenvolvimento existencial. É por isso que a realidade a alcança de uma maneira dolorosa, eventualmente patológica, se não houver uma resposta emocional positiva para essa questão. Mas o que a pessoa está vendo é uma realidade. Nós podemos perder pessoas importantes, figuras importantes de vinculação. E podemos morrer também a qualquer momento. E podemos imaginar a nossa morte. Por mais claro que seja e óbvio que seja que se eu morrer, eu não vou conseguir pensar a minha própria morte. Muito provavelmente, né? Eu nunca morri, então eu não sei como é morrer. Mas, muito provavelmente, se eu imaginar que quando eu morro é parecido com um sono, e um sono sem sonho, sem nenhuma atividade psíquica consciente, né, que alcance a consciência, então, às vezes eu estou tão cansado que eu apago, só acordo no dia seguinte e tenho a sensação de que foi um segundo só, porque eu apaguei e acordei. Eu não tenho nenhuma memória entre esse intervalo. Eu dormi 6 horas. Parece quase inacreditável. Todos nós acontece isso com a gente. Com todos nós acontece isso. Então pode ser que a morte seja assim. Bom, e se a morte for assim, nós não vamos experimentar nenhuma ansiedade, porque não temos o que pensar, porque não temos uma consciência para pensar. Pode ser que as coisas sejam diferentes, é claro. Então, esse é o segundo critério. Uma preocupação persistente e excessiva acerca da possível perda. Tudo isso eu chamo de transtornos pediátricos, né? Isso aqui é pediatria, né? O ponto de fixação está na infância. Às vezes, eventualmente, até numa infância muito primeira. Terceiro e último item ou critério: preocupação persistente e excessiva de que um evento indesejado leve à separação. Então é alguém que, quando é convidado a se afastar, né, dos objetos de apego que representam segurança, essa pessoa começa a imaginar que um evento indesejado possa acontecer, como eu falei ainda há pouco. O avião pode cair, o carro pode bater, o ônibus pode virar, o trem pode descarrilhar. E tudo isso só acontece porque a pessoa está se afastando da referência de apego e de segurança que ela experimenta. Então, um evento indesejado sempre pode acontecer. Ocorre que um evento indesejado pode acontecer a qualquer momento. Não há necessidade de se viajar e nem de se afastar de casa, né? Eu tô rindo porque é tão irracional esse funcionamento, né? Psíquico, né? Que de algum modo todos nós experimentamos, né? Bom, se eu fosse convidado para ir até a Sibéria, né, eu posso experimentar algum grau de ansiedade em relação a isso, ou passar uma semana numa floresta densa, né, e cheia de perigo. Eu poderia experimentar algum tipo de ansiedade. Provavelmente não seria uma ansiedade de separação das referências que são experimentadas como segurança para mim, né? Mas algum tipo de ansiedade, sim.
Então, a ansiedade, ela está sempre presente na vida da gente. E nesses eventos nós flagramos como o inconsciente funciona de uma maneira completamente irracional e que qualquer lógica que a gente tente se socorrer para racionalizar essa experiência parece fadada ao fracasso. Mas volto à questão que eu acho mais fundamental, né? Um evento indesejado pode acontecer e a pessoa com transtorno de ansiedade de separação experimenta isso de forma catastrófica, né? Um evento de indesejado pode acontecer sem que a gente precise se afastar, né, das nossas referências de apego. E aí está o contraste, né, entre a lógica e a irracionalidade do inconsciente, porque é como se para aquela pessoa o evento indesejado só pudesse ocorrer quando ela estivesse distante dos objetos de apego. Aí está a irracionalidade. Aí está a ansiedade que fica escondida quando o indivíduo está dentro daquela mandala de segurança, de proteção, onde ele experimenta ilusoriamente segurança. Por que ilusoriamente? Porque um evento indesejado pode acontecer dentro dessa mandala de segurança também. Então, e como se resolve isso, né? Enfrentando. E esse é um outro ponto que nós vamos conversar aqui. Como se resolve a ansiedade de separação? E aí eu me lembro de um professor Xavier, lá do seriado, do Wolverine, alguma coisa assim, né? Aconselhando o próprio Wolverine, porque ele estava com medo de enfrentar uma determinada situação, e o professor Xavier disse para ele algo muito importante, que é a base, né, do tratamento do transtorno de pânico, né? Muito usado pelos terapeutas cognitivos, né? Que é preparar a pessoa para enfrentar o que ela mais teme. E é isso que o professor Xavier diz: só se vence o medo fazendo o que se teme. Essa cena aqui, né, só se vence o medo fazendo o que se teme, ela tem reverberações existenciais belíssimas, né? Por isso eu digo, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade de separação, que é um transtorno de ansiedade marcante, as pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade paroxística, chamada de transtorno de pânico, né, são pessoas que estão em contato com o real da existência humana, né? Note esse detalhe, né? Um evento indesejado, né? A pessoa tem receio, né, persistente e excessivo de que um evento indesejado pode acontecer, mas um evento indesejado pode, repito, acontecer em qualquer lugar, mesmo dentro de casa. Então, fazer uma arqueologia delicada, né, desses circuitos que geram essa ansiedade de separação é uma tarefa muito interessante e revela muito daquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos seres do apego, mas temos que viver a nossa vida adulta mantendo o amor que tivemos pelas figuras de apego e estruturantes de nossa vida, ao mesmo tempo que conquistamos a nossa individualidade. Então mantemos o amor introjetado, né, e ao mesmo tempo construímos, né, um relacionamento de individualidade em relação às figuras do apego. É esse que é o nosso destino. O nosso destino é voar como a águia bebê, que em algum momento sente firmeza no ar e ela então faz a primeira experiência dela, que é se separar de perto da mãe. Ela não segue mais o caminho que a mãe seguia e nem mais quer que a mãe viaje nesse voo magnífico abaixo dela, né, confirmando que ela será incondicionalmente salva pela mãe. Não, a águia bebê de repente se enche de coragem e faz uma
tangente, faz uma curva e segue uma direção oposta à direção da mamãe águia, que olha para o filho e deve sentir saudade, mas está feliz porque é agora um ser autêntico. Esse filho agora não é mais dela, é um filho do mundo, que chegou ao mundo através dela, mas não é dela, né? Isso lembra a poesia do Khalil Gibran, né? Nossos filhos não são nossos filhos, né? Eles são filhos da vida, né? É dificílimo deixá-los ir, né? E isso vale para quem sofre de transtorno de ansiedade de separação, porque acaba se grudando a um objeto sentido como seguro e incondicionalmente seguro, né? Não existe isso. Nós não estamos seguros em nenhum lugar. E, ao contrário do que se pode pensar, essa não é a má notícia, essa é a boa notícia.